Olá, estamos juntos mais uma vez no nosso IBJMS Podcast e é muito bom contar aí com a tua presença, assistindo a nossa programação e acreditando na proposta do nosso trabalho, que é levar um conteúdo relevante, um conteúdo que acrescenta, que pode te conduzir também a ampliar um pouco mais a tua visão de vida, de mundo, enfim, e sobretudo, não é, uma mensagem de esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero também aqui aproveitar e agradecer muito, mandar um abração para os nossos parceiros, o Evandro da Coptec, também o Jonathan, o Juliano lá da Arcos e o Adilson Mineiro, da Mineiro Hortifruti, esses nossos parceiros que têm acreditado, confiado no nosso trabalho, a vocês toda a nossa gratidão. Bom, gente, mais uma vez aqui no nosso podcast, e é com grande alegria que eu estou recebendo hoje um amigo que eu conheço de longa data, não é? Faz um tempo que a gente se conhece, e ele é um ex-atleta profissional na área de futebol. Seja muito bem-vindo, Vidal, é um prazer te receber aqui. Muito prazer, Pastor Hudson, eu que agradeço o convite. E, na verdade, assim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer hoje, é isso, podcast, tá podendo estar participando de programa de entrevista, essas coisas, porque assim, eu acredito que é muito valioso quando a gente consegue dividir, né? Todas as nossas experiências como ex-atleta, como atleta, né? E então, para mim é uma alegria muito grande desde quando eu recebi o convite. Sim, Eu te legal, agradeço. legal, muito bom, muito bom. Bom, vamos começar falando sobre ti, então. Primeira coisa que eu vou te perguntar, fala para as pessoas de onde você é, como foi a tua infância, que eu imagino que seja lá que você teve, assim, os seus primeiros contatos com a realidade, né, do futebol, a bola, vamos dizer assim, e depois, como que foi o início da tua carreira como atleta também? Vamos lá. Na verdade, assim, eu praticamente só não nasci aqui em Indaiatuba. Nasci em Guarulhos, mas com um ano eu já estava morando aqui. Meu pai veio transferido com aquela turma da Mercedes, né? Da Vila Mercedes. Ok. E ali, já desde um ano, morando ali. E aí a minha infância foi toda ali na Vila Mercedes, estudando ali no colégio, tá ali próximo, aquelas coisas todas. Então, eu comecei a jogar bola, na verdade, assim, depois de um tempo já mais criança, meu pai voltou a trabalhar em São Paulo, minha mãe trabalhava também durante o dia, e na verdade, praticamente eu e meu irmão ficávamos sozinhos. Uhum. E eu ficava muito tempo na rua, jogando futebol, aquela coisa toda, né? Só que até então aliás, não era nem sonho, era uma coisa muito distante. E aí, depois eu comecei a jogar ali na Soulsol, na época da Soulsol. Ok. E teve um convite do pessoal do Tejusa, na época do Tejusa, que foram fazer um campeonato lá. Que era futsal, né? Futsal. Ok. E aí fizeram um convite pra gente ir pro futsal lá do Tejusa, o pessoal ali que morava ali na Vila Mercedes, e nós fomos numa galera pra lá. E aí comecei a jogar futsal, a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria, mas mesmo assim ainda não tinha um sonho de ser jogador. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma referência próxima, assim, de um ex-atleta, a gente não sabia nem os caminhos, né, para chegar num clube. E eu recebi um outro convite através do Renato Creato, hoje falecido, né, Renato Creato, que me fez o convite para fazer a transição para o campo, o Primavera. Ok. Isso já ali, com que idade? isso ali já para os meados de 94, 93 para 94. Ele me fez o convite, eu estava ali com 15 para 16 anos, né? E eu fui pro Primavera com 15 anos, com 16 anos eu já estava estreando no profissional do Primavera. Ok, teu primeiro clube então foi o Esporte Clube Primavera. Esporte Clube Primavera. Era fantasma, hein, gente? Fantasma. E assim, para mim, sim, aconteceu muito rápido, porque assim, ao mesmo tempo que eu faço a transição do futsal pro campo, eu já integro o time profissional do Primavera, e em 95 eu sou vendido pro Paulista Jundiaí. Rapaz, o negócio aconteceu bem rápido. Então, assim, aí na verdade, as coisas começaram a ficar sérias para mim quando eu chego no Paulista Jundiaí. Porque ali eu tenho contato com atletas que até pouco tempo atrás eu era torcedor e via na televisão. Que é o caso do Toninho Cerezo, o caso do Edu Lima e alguns outros jogadores, né? Então eu falei, opa, peraí, alguma coisa tá diferente. Então aí eu comecei a ter um olhar mais realmente profissional para o negócio, para a profissão. Então
aí eu sou vendido ali pro Paulista de Jundiaí, e dali minha carreira começa a desenrolar como atleta profissional. Sim, sim. Como você falou, e eu não fazia ideia disso, Vidal. Foram, aí, vamos dizer assim, 3 anos muito intensos e de muitas mudanças, né? Porque foi 93, 94, 95, você já foi pro Paulista de Jundiaí, agora já como atleta profissional, ainda novo, mas já profissionalizado, né? E a coisa começou a acontecer. Como que foi a recepção da rapaziada lá? Vamos dizer assim, os atletas já de alto rendimento lá no Paulista de Jundiaí e tal. Chega um menino do Primavera de Indaiatuba, que eu acho que eles até conhecem, mas assim, a gente sabe que o Primavera, tadinho, né? Agora a gente tá na expectativa. Agora tá diferente. Agora tá na frente até do Paulista, né? A gente espera que comece a deslanchar agora, mas enfim. Como que foi a recepção dessa rapaziada lá? Quantos anos você tinha? 16? Tinha com 16 para 17. Mas o que acontece? Quando eu vou pro Paulista, transferido, comprado aqui do Primavera, na verdade eles fizeram um pacote e compraram 3 atletas. Na época era o Marquinhos, um volante. Na época, aí depois, pós-carreira, ele trabalhou muito tempo na Loja 100, né? A gente conhece ele como Marquinhos da Loja 100, e o do Bahia. Então nós fomos em 3 para lá. O do Bahia. Deixa eu mandar um abraço pro Du. Fala aí, Du, você tá bem? Sabe por que eu tô mandando um abraço pra ele? Eu estudei com o Du o colegial, os 3 anos do colegial. Olha que legal. Com ele. O primeiro, o segundo e o terceiro ano a gente estudava no Camilo, no noturno. E eu me recordo dessa situação, e foi justamente nessa época. Eu me formei em 94. Foi um pouquinho depois que vocês foram para lá. Isso, foi isso mesmo, 95 nós fomos pra lá. Mas eu lembro que o Du, assim, eu lembro, a gente tinha um time lá Cara, tá voltando a minha memória afetiva aqui, que fantástico, meu. Mundo pequeno, né? É muito pequeno, né? Muito bom. Porque, assim, eu lembro que a gente tinha um time lá na classe e eu era banco, mas era um outro banco. Deixa quieto, vamos falar sobre isso. Eu tô melhor que eu vou apresentar. Mas, assim, eu me recordo de algumas partidas específicas em que a gente pôde contar com a presença do Du lá no nosso time na classe. Pelo Interclasse. E aí era diferente, né? Não, ele era muito bom mesmo. Jogava e na verdade, assim, ele foi um cara que foi, para mim, na minha carreira, ele foi fundamental. Na minha carreira. E eu vi, e eu pude comprovar isso anos depois, e principalmente até quando eu parei de jogar, que eu comecei a fazer outras funções, eu vi a importância de um garoto ter um companheiro, por exemplo, no clube. Porque é muito difícil. Essa pergunta que você faz, assim, cara, como foi sua recepção num clube para um garoto que vinha de um outro clube que a maioria não conhecia? Embora, o que aconteceu no Paulista? Os diretores do Paulista de Jundiaí já tinham trabalhado no Primavera. Que era o caso do Eli Carlos, o irmão do Silas, né? Então, o que ele faz? Ele já tinha levado alguns outros jogadores para lá. Sim. Então, assim, a adaptação minha não foi muito difícil por essa questão. Porque já tinha alguns garotos que já tinham passado pelo Primavera, então a gente já tinha um certo contato. Mas, assim, em muitos momentos, você precisa ter aquele cara que é da sua cidade, cara que vai te dar uma carona, que era o caso do Du. Eu ia muito com o Du de carona, né? Então, a gente conversava muito, muitas vezes até de ônibus, a gente ia junto e tal. Então, era um cara que estava ali. Eu digo isso por quê? Porque eu vou, antes de ser até voltando um pouquinho, tá, pastor? Antes de a gente ser transferido pro Paulista, eu vou emprestado pro São Paulo. Eu jogo no profissional aqui do Primavera, eu tô no elenco do profissional, só que quando eu vou pro São Paulo, eu vou pro juvenil, que era a minha idade. Eu vou lá pro São Paulo e eu vou sozinho. E para mim ali foi um dos primeiros desafios que eu tive na minha vida e na minha carreira como atleta, foi a saída para São Paulo. E assim, e abre aspas, eu era São Paulino. Hoje eu sou menos, né? Mas eu era aquele São Paulino de torcer, né? Sim. E aí eu vou pro São Paulo e sozinho e começo primeira vez que eu saí de casa e as coisas começam a acontecer e muitas coisas que a gente vê na concentração que não chega em casa, não chega pros pais. Eu falo muito isso hoje, né? Até mais para frente a gente vai falar. Tem muitas coisas que acontecem nas concentrações de base, de clube, que a família nunca fica sabendo, né? Então, assim,
eu começo a ter as minhas primeiras dificuldades. Uma delas foi assim, logo quando eu chego, colocaram a gente num quarto grande lá, que a gente chama, normalmente os clubes chamam de Maracanã, esse quarto grande. Por quê? Porque é onde fica a maioria dos jogadores, principalmente de avaliação. E quando eu chego nesse quarto, tem um menino só que é aprovado e é federado pelo São Paulo, que era um goleiro. E assim, todo mundo que estava lá de avaliação falava, mas por que ele está aqui nesse quarto? Né? A gente não entendia nada por que ele estava lá. E à noite, quando nós fomos dormir, nós entendemos. O que acontecia? Ele tinha um radinho, ele colocava do lado da cama dele, no último volume, e dormia. Mano do céu, mano, dormia. E a gente dormia, e vocês? A gente passou 3 noites sem dormir. Eu passei 3 noites em claro chorando. Primeiro que eu tava com saudade de casa e porque eu não conseguia dormir. Então, assim, e como que é o rendimento depois dentro do campo? Então, são situações e obstáculos e dificuldades que o atleta vai passando e a família não sabe. Não, é o tipo de coisa que você não fala pra mim aqui, eu jamais ia... Ninguém sabe isso. É muito individual, né? É muito individual. Então, assim, e aí nós entendemos por quê. Porque ninguém do quarto ia falar com ele. Porque todo mundo estava de teste. Ele era o único federado. A gente tinha medo de ir lá e desligar o radinho dele. Porque se ele faz alguma coisa lá, dependendo do que ele falar com a gente, o grupo do próprio São Paulo, que é fechado, ia rejeitar a gente na avaliação. E o treinador, de certa forma, também não ia querer. Né? Então, assim, N situações que acontecem no clube que a gente passa. E eu imagino que ele tenha sido deslocado para esse quarto com vocês por causa desse problema. Com certeza. A lá não aguentava. Com certeza. Aí mandaram para lá, ele era o xerife do quarto dos testes. Isso. Entendeu? O motivo era justamente esse. Foram 3 noites e depois? Depois nós dormimos, porque não aguentava mais, né? Aí tinha que dormir. Ficou 3 dias sem dormir. Aí depois o sono veio. Ou sem rádio, dormir. Aí vai acostumando, né? Aí vai acostumando, não tem jeito, aí acabamos dormir. Então, assim, só que aí, quando eu sou dispensado, era para me ter ficado uns 3 meses, o meu empréstimo era de 3 meses. Aí eu acabei ficando 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 dias, por alguns outros fatores, outras situações. Mas quando eu venho embora, eu venho alegre. Né? E assim, eu tava dentro de um São Paulo, morando no Morumbi, né? Que o alojamento era na arquibancada do Morumbi. E assim, eu venho embora alegre, porque assim, não era aquilo que estava me fazendo feliz. E é o que eu abro já uma aspa aqui, já até para um assunto que a gente vai abordar mais para frente. As crianças hoje, elas querem ser jogador de futebol porque elas compram uma ideia que é vendida na televisão. Mas ali é só o produto final, existe um processo para chegar até lá. Né? E às vezes o futebol que é apresentado para elas na TV não é a realidade. E é por isso que muitos ficam pelo meio do caminho. O que a gente vê pela TV é o glamour, né? É o glamour. E aí você, imagina, tá com seu filho do lado aqui e fala, quero isso pro meu filho, né? Claro. Então é isso. Isso eu sei que a gente vai abordar mais pra frente. Sim. Mas, seguindo a linha de raciocínio, eu chego no Paulista de Jundiaí, então assim, eu não tive tanta dificuldade de adaptação justamente por causa disso. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido pro Paulista sozinho, né, sem a presença do Duque, que foi importante para mim naquele momento, e chego lá e eu não conheço nem, eu também teria muitas dificuldades. Então, assim, foi o facilitador para mim no início da minha carreira foi justamente isso. Eu já tenho uma amizade com o pessoal do Paulista de Jundiaí e o Duque foi uma pessoa fundamental para mim também. Sim, tinha algumas pessoas na diretoria, como você disse, que você já... Sim, já me conheciam também, né? Já me conheciam. E tinha ali a companheirismo do Duque, foi sem dúvida importante. Aí vocês chegaram, quanto tempo você ficou lá no Paulista? Então, aí no Paulista é uma coisa assim, engraçada não, mas assim, eu chego no Paulista em abril de 95 e a minha última passagem foi em 2008. Só que acontece, eu joguei fora, eu fui emprestado, eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, e aí eu retorno para o Paulista de Jundiaí em 2005, aí eu fico 2005, 2006, 2007, 2008. Aí em 2008 eu saio, e aí eu não volto mais para o Paulista de Jundiaí. Ok. Eu tive quase ali... mais de 10 anos ali entre Paulista e Jundiaí. Assim, minha carreira toda ali, a maior parte da minha carreira foi no Paulista e Jundiaí. Sim. Entre idas e vindas, né? Isso. Você teve, assim, um relacionamento muito... Isso, sempre mantive isso. Fundo com sempre consegui manter a porta aberta, né? Legal. O Paulista sempre me recebeu sempre bem. Legal. E por que clubes, além do Paulista, que você passou na tua carreira também? Eu tive a oportunidade de jogar no Avaí, né, de Santa Catarina, Ponte Preta,
A Ponte aqui de na Campinas. Ponte, no Ceará. Eu tive 2 passagens no Ceará. Uhum, Tive no Curitiba, Araçatuba aqui em São Paulo. sim, Joguei no Marítimo em Portugal. Ceilândia aqui em Brasília. ok. E eu rodei um pouquinho aqui, né? Sim, sim, sim. E aquele lance, né? Que eu acho que muita gente deve te perguntar sobre isso. Ah, Você foi campeão da Copa do Brasil. isso. E Paulista, É um dos maiores títulos que eu tenho na minha assim, carreira. Foi o ápice, né? aquilo, imagino que foi Você acredita que eu me lembro daquela época? Vocês fizeram a final contra o Fluminense. Isso, E que perfeito. eu não tiver enganado, me corrija, mas era o Fluminense do Bebeto, não é isso? Bebeto não estava jogando lá no Fluminense? Não, Não. não. Então, esquece Bebeto essa parte aí. Tá bom? Apaga. Tá bom? Mas, assim, eu lembro que tinha um lance e que rolou ali nos jogos das finais da Copa do Brasil naquele ano, que vocês tiveram o primeiro jogo que foi aqui em São Paulo. Isso. E no jogo de volta, o que se ouvia falar pela imprensa, na mídia da época, aquela coisa toda, é que o Fluminense ia passar o carro. É verdade, é verdade. Era uma coisa já resolvida. Eles tinham ganho o campeonato antes do segundo jogo acontecer. Só que aí, eu me recordo que foi pro segundo jogo. No segundo jogo, vocês foram muito bem e, se eu não tiver errado, o gol que foi feito pelo Paulista, você foi quem cruzou a bola, não é isso? Isso, mas foi no primeiro jogo. Foi no primeiro. Então, conta pra gente essa parte aí. É bem bacana. O que acontece? Na verdade, assim... Na verdade, desde o início, né, nós fomos o franco tirador, né? Porque, assim, nós éramos um time de segunda divisão e do início ao fim nós só pegamos time da primeira divisão, né? Todos os times que nós jogamos contra, nessa... Por quem que vocês passaram, então? Nós pegamos Juventude, que estava na primeira divisão, Botafogo do Rio, que estava na primeira divisão. Coisinha, né? Figueirense, que estava na primeira divisão. Aí pegamos Cruzeiro e Internacional de primeira divisão. E aí, o Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. Mano. Só time de primeira divisão. E aí, velho? Aí chegamos pra final. Aí chegamos na final, o primeiro jogo em casa. Só que acontece, o que a gente tinha como arma secreta, assim, né? Digamos assim, justamente a gente ser um time de segunda divisão e ter poucos jogadores conhecidos, se não todos. Ninguém conhecia os jogadores do Paulinho de aí, né? E aí a gente tinha uma situação, no nosso campo era, quando o time adversário vinha jogar com a gente, eles tinham muita dificuldade. Porque o Wagner, que era o treinador Wagner Mancini, hoje no Ceará, treinador do Ceará, ele deixava a grama alta e molhava. Hoje já é de costume molhar a grama 15 minutos antes e 15 depois. Sim. E no intervalo. Mas naquele tempo, o nosso ataque ele era muito leve. Que era o Márcio Mossoró, o Léo Arut, que iniciou a carreira no Guarani. Então, o ataque nosso ele era muito rápido. Então, quando se molha o gramado, a bola fica muito viva, fica muito rápida. Então, quando os adversários vinham jogar com a gente, em casa, eles tinham muita dificuldade. Por exemplo, o próprio Cruzeiro mesmo. Nós ganhamos do Cruzeiro de 2-0 em casa. E aí, nós fomos para a final contra o Fluminense e a gente faz 2 gols. O segundo gol, eu dou o cruzamento pro Léo fazer o gol. E por curiosidade, ele faz o gol, aí se emociona, sobe no alambrado, e quando desce, toma o terceiro amarelo, não vai pro jogo da final. Só que acontece, nesse jogo, nesse ano, o Paulista tinha sido o primeiro time a fazer 2 gols no primeiro jogo. Então isso nos deu uma certa tranquilidade pro segundo. Para ir jogar. E o jogo foi em São Januário, no campo do Vasco, lá, que difícil acesso, a rua fica cheia, torcedor, tacaram pedra no ônibus, quebrou vidro, tal, aquela coisa, aquela pressão mesmo, né? Sim, sim. Então, assim, foi... Aquele lado mais obscuro. Isso. Legal. E teoricamente faz parte, mas não é legal, né? Mas, vamos lá. Então isso nos dá um pouquinho mais de segurança para o segundo jogo. E no segundo jogo a gente tinha 2 zagueiros muito bons, que era o Dema e o Anderson Batatais, que era o nosso capitão, né? Então isso eles fecharam ali atrás e nós não sofremos gol. Levamos o jogo 0-0 até o final do jogo e saímos campeões. Sim. Aí eu vou te perguntar, na época, qual que era a tua idade?
Ali eu já tava com uns 26 Tá, para ainda 27. teve mais um tempo de carreira Até os depois. 28, Isso. por aí. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, assim, que é uma curiosidade que eu acho que é muito legal. Vocês ganharam a Copa do Brasil, Vital. Em que momento que caiu a ficha? Porque não foi na hora. Na hora não. você não consegue entender o que tá. Tipo, ganhei aquele êxtase, pô, que legal. Mas assim, se a gente considerar que tem muito jogador que passa na divisão de elite do futebol e não consegue ganhar o título da Copa do Brasil. Não só da Copa, né? Não ganha, às vezes passa e não ganha título nenhum, né? Na verdade. Às vezes, infelizmente, né? Infelizmente. Tem alguns jogadores, por exemplo, essa garotada aqui, que são algumas revelações aí, que eles despontam logo e vão para a Europa. O cara sai daqui sem ganhar campeonato nacional. Sim. E ele vai, passa lá, tudo bem, resolve a vida dele, tudo, mas quando ele para de jogar, o que você ganhou? Eu ganhei o campeonato nacional no país tal, aqui no Brasil. Não. Sou campeão português, sou campeão e de repente não tem. E tal. Sabe, parece que fica faltando alguma coisa, né? Na carreira, sim. Momento para você que deu para entender, o que a gente fez, e de fato foi um feito que eu acho que depois ninguém repetiu. Em condições semelhantes, eu não me recordo de nada parecido. Na verdade, assim, a gente tinha alguns exemplos, né, lá atrás, lá do próprio Criciúma, quando era o Filipão, digamos, um time menor de expressão, de menor expressão. O próprio Santo André, um ano antes, em cima do Flamengo no Maracanã, e a gente, por que isso? Porque realmente, daqui para frente, vai ser muito difícil um time pequeno ganhar a Copa do Brasil. Porque até pelo investimento que hoje tem sido feito na Copa do Brasil, maior do que o próprio Campeonato Brasileiro. Sim, a premiação é maior. Muito maior. Sim. Os times estão se interessando mais. Sim. Né? Estão olhando mais, estão olhando diferente para a Copa do Brasil, né? Então, assim, cara, você ganha o título lá no Rio e tal. Quando nós chegamos em Jundiaí, nós teve aquela passeata no carro de bombeiro, aquela coisa toda, a 9 de julho ali em Jundiaí, lotada e tal. Cara, mas mesmo assim a gente tá naquela euforia ainda, né? Ganhamos, não sei o que lá e tal. Realmente, só vem cair a ficha do feito que nós conquistamos 4, 5 dias depois, né? Falei, nós ganhamos, um mini brasileiro, nós ganhamos um brasileiro. Isso. E outra, pega os times que nós jogamos, entendeu? Então, assim, realmente a ficha cai depois e hoje ainda, como que a gente fala brincando, né? Tá até brincando ontem com o Alexandro, e o Alexandro ligou justamente pro Carlos Alberto. Carlos Alberto, que jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, no Porto. E pelo Porto ele foi campeão mundial pelo Porto, né? Sim. E aí ele falou assim, tá vivendo desse título, não sei o que lá. E eu acabo vivendo do título da Copa do Brasil. Porque é o mais expressivo que eu tenho na minha carreira. Mas na minha vida, e é o que você acabou de falar, às vezes um jogador ele tem uma carreira bonita e ele não consegue conquistar nada, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar num grupo, no elenco vitorioso e que conquistamos a Copa do Brasil. Que legal. Que fantástico. E eu imagino que essa seja, assim, uma das memórias que você tem. Dá saudade daquela época, Vidal? Então, hoje eu trabalho com futebol em outras funções, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, eu fui observador técnico pelo Fluminense, já tive a oportunidade de trabalhar até como treinador, e eu gosto muito do fora, assim, né? De trabalhar mais na gestão, não gosto de ir para campo, né? Eu gosto muito da base, de trabalhar com base, com formação de atleta. Quando eu trabalho, ou tenho a oportunidade de trabalhar com profissional, de estar ali no campo, aí bate uma saudade. Aí bate a saudade, porque eu converso... Saudade de jogar bola. Saudade de jogar bola. Saudade de jogar bola. De concentração, daquele ambiente, daquela atmosfera, né? Aí bate a saudade. Mas quando eu trabalho com base, eu não tenho muita saudade, não. Sim. Mas é mais quando eu tô numa oportunidade assim, se eu vou assistir jogo, essas coisas, tranquilo. Agora, se eu tenho um contato mais próximo de estar em campo, de estar ali, aí eu sinto saudade. Tá, se você pudesse... não parava, né? Eu não tinha parado, né? Sim. A gente sabe, né? Eu também me recordo,
Quando eu era mais novo, é outra realidade da É, vida, né? Você é, tem outra pegada, é outro pique, enfim, mas o tempo passa, a gente tem que tentar viver da melhor forma é em verdade, se cada adaptar, fase né? ali e se adaptando a isso. Bom, é, passando dessa questão aí, né, que você compartilhou com a gente, muito legal esse lance da Copa do Brasil, né, da tua carreira e tal. Fala um pouquinho pra gente dos teus projetos aí mais atuais, da tua realidade de vida hoje, né? O projeto que você teve, a escolinha, hoje você Legal. continua trabalhando na área de futebol, com o que você está trabalhando? Inclusive, se quiser falar também sobre você tem um podcast, não é isso? Pode Isso, falar sobre isso, lógico. rádio também, Legal, tranquilo. legal. Então, assim, na verdade, quando eu parei de jogar, eu parei e aí eu parei e falei assim, pô, e agora? O que que eu vou fazer? Aí um amigo meu veio, e aí, vai parar? Vai fazer o quê? Eu, como tinha jogado, eu tinha os contatos, falei, meu, acho que eu vou empresariar. Uhum. E aí eu começo a pegar alguns jogadores e levar nos clubes. E aí eu tenho uma pessoa do Bahia, que era um observador técnico, falou, Vidal, meu, você é ex-atleta, você tem que montar um projeto seu, você tem que dar treino, você tem que mostrar tal, aquilo que você aprendeu, passar para os meninos, porque aí os meninos vão estar melhor preparados, tal, aquelas coisas todas, e eu monto um projeto. E aí eu monto um projeto chamado Vidal Esporte, lá no estádio, no campo do 15, aqui de Indatuba, que era um projeto de alto rendimento. Então, os meninos vinham, faziam uma avaliação e aqueles melhores ficavam ali comigo para a gente trabalhar lá, para depois começar a tentar encaixar eles. Não era escolinha, no formato escolinha, porque eles não pagavam. A gente tinha 2 investidores, né, desse projeto. Então, eu comecei a trabalhar ali. E depois a FIFA mudou a lei. Aí a FIFA, o que que a FIFA fazia? A FIFA não reconhecia terceiros. O projeto nosso era um terceiro. Então, por exemplo, eu levava o menino para o clube e fazia a negociação do menino para o clube. E a FIFA só reconhecia a negociação quando era feito de clube para clube. Ok. Então não tinha um intermediário, não tinha o projeto, por exemplo. E aí os investidores falaram, pô, eu não vou ficar bancando um projeto social porque a gente não vai ter retorno, né? Reconhecido pela FIFA. Então nós paramos o projeto, aí o Deco, que é meu cunhado, ele tinha uma parceria com o Rubem Júnior, numa escolinha chamada Cracknet. É a primeira escolinha internacional sem bandeira de clube, porque eles têm uma unidade em Portugal, pelo fato do Deco e do Rubem Júnior ter jogado lá no Porto. E aí eu montei lá na Arena Deco 20. Montei a escolinha da Cracknet lá e tal. Só que assim, eu fui um cara que é meio um pé atrás com escolinha, porque se o pai paga, a criança tem que jogar, de certa forma, aquela coisa. Às vezes os meninos não têm nem tanta qualidade, aí são sonhos diferentes, Fica né? obrigado a escalar alguma coisa assim, né? E aí uma coisa, escolinha, assim, eu tenho, né, até meio, assim, falar porque, assim, são sonhos diferentes. Às vezes você vai ter lá um menino que sonha em ser jogador de futebol. Às vezes você vai ter um lá que é por causa de uma prescrição médica, que ele precisa praticar um esporte, vai estar lá. Às vezes você vai estar lá um que é o sonho do pai e ele quer que o menino esteja lá. O sonho é do pai, não do menino. O sonho é do pai, não do menino, e ele vai estar lá. Então, assim, são situações diferentes, só que você tem que trabalhar do mesmo jeito, porque tá todo mundo junto. E pagando, na verdade, né? Então, quando você trabalha num alto rendimento, não. Você fala, ó, aqui ainda não está preparado para estar nesse grupo, então volta no outro momento, aquela coisa que você consegue direcionar e selecionar o seu grupo, né? Essa é a diferença. Então, assim, aí a escolinha não deu muito certo. Logo em seguida eu recebo o convite do Fluminense para trabalhar para o Fluminense como observador técnico. Então eu trabalhei aqui no Brasil, aqui, rodei Mato Grosso, no sul, né? Tudo atrás de captação de atleta e tal. Depois eu montei na verdade, eu recebi um convite da Liliane para fazer um canal no YouTube de entrevista de ex-atleta, com pessoas envolvidas com futebol e tal. Até o Papo Titular tá de stand-by lá, porque é muito bacana. Sim. Também. Não era o formato do podcast, porque eu ia nos lugares e entrevistava as pessoas lá, né? Então era bem bacana também. E diante de tudo, tive a oportunidade de voltar no Paulista de Jundiaí como treinador do Sub-15. Aí eu volto pro Paulista de Jundiaí como treinador daí, né? Tive essa oportunidade de trabalhar como treinador. Eu volto a fazer uma faculdade, porque eu abri mão, né? Quando eu estudo e tal, a minha carreira começa a andar. Uma das primeiras coisas que eu faço é parar o estudo. E aí eu falo muito nas palestras, né? Que a pior decisão da minha vida foi isso. Foi ter tomado essa decisão de parar de estudar. Então, o que acontece? Eu juntei tudo isso que eu tive como atleta, como ex-atleta em outras funções, até no próprio Primavera eu vim trabalhar como gerente, né? Do clube ali,
fizemos uma reestruturação lá do Primavera. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, em outras funções dentro do futebol. E dentro disso, eu montei um projeto chamado Futebol Sem Maquiagem, que é a minha palestra. Quando eu estava jogando no Ceará, eu tive uma irmã da igreja que ela me procurou e ela falou assim, Vidal, eu preciso de uma ajuda sua. Eu leciono para crianças de 8 a 12 anos, e eu apliquei uma prova para uma sala de crianças de 10 anos. E eu tive um aluno lá que ele entregou a prova em branco, e na devolutiva eu fui e questionei ele. Falei, fulano, por que que você não fez, tá em branco a prova e tal, ficou nervoso, esqueceu, o que aconteceu? E aí ele responde para a professora assim, não, professora, eu não preciso estudar não, que eu vou ser jogador de futebol. Oh, meu Deus. Ali acendeu uma luz em mim e falou, me veio uma voz assim, falou, quantas crianças a gente não tem no Brasil com esse mesmo tipo de pensamento? E aí eu volto na minha carreira e na minha vida e eu fui uma dessas crianças. Porque quando eu sou transferido para o Paulista de Jundiaí, a primeira coisa que eu abro mão é do estudo. E isso me trouxe muitas coisas negativas. Sim. Né? Sim. Em vários aspectos. Em contrato, em assinatura de contrato, em gestão da minha própria carreira. Sim. Eu tive muita dificuldade em relação a isso. Coisas que o estudo me fez falta. Né? Sim, sim. Então, quando ela me fala isso, eu começo já dentro de mim, pensando num projeto. E aí, quando eu monto esse projeto do Futebol Sem Maquiagem, que é uma palestra, onde eu uso 3 pilares na palestra, né, para falar com o treinador. Eu falo com o treinador, com a família e com a criança. Então, quando eu abordo com o treinador, eu falo para ele da importância dele em apresentar o futebol para a criança, porque ele é o primeiro contato, mas não só o futebol. Porque eu lembro que naquele momento eu sou transferido para o Primavera, e isso eu falo nas palestras, a gente é um grupo de 30 crianças ali, no Sub-15. E aí eu tenho um treinador que ele fala assim, olha, se der 2 jogadores aqui é muito. Nós estamos falando de um número muito alto. E a gente era 30. E aí eu olho assim e falo, mano, eu já visto a camisa do Primavera, já disputo o Campeonato Paulista e eu não sou jogador ainda. E eu achava que era jogador. E nesse grupo tinha um menino que era muito bom, muito bom. Então eu pensei assim, pô, se tem 2 vagas para 30, uma vaga é desse menino. Isso. Aí vai sobrar 29 para uma. Meu, agora vamos trabalhar para ver se a gente consegue nisso aí. Então, isso tudo é o que a gente passa, que eu passo para os treinadores. A gente sabe que nem todos vão ser jogador de futebol, mas qual que é a certeza? Que amanhã ou depois todos vão ser pai de família. Isso. E qual que tem que ser cidadãos de bem. E qual que é a nossa missão quando a gente tem essa oportunidade? É a gente tentar minimizar o máximo possível da frustração dessa criança que amanhã vai ser um pai de família. Porque assim, o que a gente mais vê hoje, pastor, é crianças, pais de família frustrados que não conseguiram ser jogador de futebol e depositam no filho aquela frustração e cobram dele, como se ele fosse um profissional ou adulto. É uma cobrança absolutamente absurda. Absurda, né? excessiva. É uma coisa que chega assim a frustrar, quer dizer, detona a vida do menino, né? Porque ele se sente responsável por conseguir realizar aquilo, só que aí quando a coisa não dá certo, ou seja, cria-se um ciclo, né? O pai é frustrado, possivelmente o menino também será. É isso. E pode ser que o venha a ser. É justamente isso. Então, se você não quebrar ou não mostrar como a realidade, isso realmente vai virando um ciclo. Então, assim, eu falo justamente para isso, para os treinadores, né? A importância deles não ensinar só o futebol. Eu tive uma experiência de um menino no projeto da Cracknet na época, que o menino não corria, o menino não fazia nada ali no treino, né? E a gente ia falar, tinha outro treinador que ia lá, falava com ele e tal. E até que teve um dia que ele cansou e a gente foi falar com ele e falou assim, Vidal, eu odeio futebol. Ele falou pra gente, pra mim e pro professor, falou, eu odeio futebol. Eu só estou aqui jogando porque senão eu não posso jogar videogame. Minha mãe e meu pai falou que eu tenho que praticar uma atividade, um esporte, senão eu não posso jogar videogame. É por isso que eu tô aqui. Mas é por causa deles. E aí, um dia, o treinador, um professor nosso da escolinha foi e deu um aquecimento de rugby antes do treinamento. E o menino gostou e falou assim, professor, por que você não dá aquele aquecimento de novo e tal? E o treinador teve aquela sensibilidade de entender, falou assim, pô, de repente não é o futebol, mas pode ser o rugby. Né?
E aí nós direcionamos, ó, chamamos o pai, chamamos a mãe, vocês já tentaram levar ele no rugby, ali no Parque Ecológico, tem uma turma lá, Tem tornados tem uns aqui em Ubatuba, tornados, né, daqui de Isso. Natuba e tal. E até um tempo atrás a gente sabia que ele estava brincando lá ainda no rugby. Aham. Então, assim, essa é a sensibilidade de um treinador, né? E responsabilidade também. E aí, quando eu venho com o pai, eu venho falar qual que é o papel do pai no desenvolvimento do filho como atleta. Porque, assim, a gente não tem um pai que não torça pelo sucesso do filho. Não tem, ainda não nasceu esse pai. Falou, não, eu Sim. quero que meu filho seja um fracassado. Não, não tem. É, Todos os pais querem que o filho seja um vitorioso ou conquiste aquilo que sonha. Às vezes nem é o sonho do filho, mas eles querem que conquiste o sonho, né? sim, sim. E aí muitos pais, por não entender esse ambiente do futebol, esses bastidores, tem muita coisa que o futebol não aceita. Então, por exemplo, assim, às vezes um pai é aquele pai que fica na beira do campo gritando, xingando, e o treinador não gosta disso. Eu vi muito caso de menino que tá jogando, que o pai tá lá no alambrado gritando, xingando, o treinador vai lá, tira o menino que tá jogando, ó, vai lá acalmar seu pai lá na arquibancada lá. Então, Uhum. o que acontece? Os pais, por não ter esse conhecimento, eles acabam atrapalhando o desenvolvimento do filho. Né? O treinador trabalha com a criança a semana toda, o pai trabalha, aí no final de semana o treinador que treinou jogadas ensaiadas, já passou tudo que tinha que passar, e chega no final de semana, o pai na arquibancada manda o menino chutar e o professor mandando ele tocar a bola. Aham. Né? Já tem essa contradição. Então, o que acontece? O menino dentro de campo ele vai ouvir quem? Sabendo que depois ele vai embora com o pai. Ele vai fazer o que o pai está falando. Né? Então, o que acontece? O pai acaba, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento, né? Como a gente está falando. Então, a gente vem falando para esclarecer, para mostrar, porque aqui, quando a gente fala de uma escolinha, de um projeto de futebol para criança, qualquer idade, aquele ambiente é do filho. O pai precisa respeitar aquele ambiente. Né? Então, assim, eu falo brincando até nas palestras, a gente não vê nenhum filho ir lá no emprego do pai e falar, vai, pai, Isso, assina esse contrato Isso. aí, vai, pai, assina, dá essa pressão. A gente não vê isso, né? Não. Então, a gente passa muito isso. Então, assim, a gente fala sobre isso, né, em questão dos pais, eu vou até falar um exemplo aqui para você ver. Na época, eu tinha um projeto, eu não permitia que falava palavrão. No projeto lá no 15, Vidal Sport, não podia falar palavrão. Porque eu falo que quem fala palavrão na base, ele está incentivando a violência, ele não está torcendo. Não tem necessidade, as crianças têm informação ainda. Uma coisa no profissional, que os caras já, né, tal. Mas na base não tem necessidade de falar palavrão. E aí no projeto não podia falar palavrão. Tá, o menino de repente escapou lá, eu parava o treino, paga 10 polichinelo, 10 flexão, parava e tal. Ok. E assim, era muito bacana, porque eu fazia os feedback de 2 e 3 meses, a gente fazia as reuniões com as famílias, né? E o feedback era muito bacana das famílias, assim, pô, meu menino, às vezes o pai solta um palavrão em casa, o próprio menino já cobra do pai que não pode falar. Você vê, é uma coisa muito a amplitude da coisa. Mas é isso. Muito mais do que o futebol. É muito mais. É isso. Que fantástico. De sexta-feira a gente não tinha treino. De sexta-feira a gente fazia palestra, trazia um ex-atleta, até pastor foi lá fazer palestra lá pra gente. Por quê? Porque a gente tinha que dar um direcionamento. Porque eu sabia que nem todos iam ser jogador de futebol. Então a gente tinha essa dinâmica. E aí o que acontece? A gente faz uma parceria com Primavera, Sub-15, Sub-17, e começa a disputar o Campeonato Paulista. E aí nós fomos fazer um jogo aqui contra o Ituano. E um pai me chega, pastor, 8 horas da manhã, com um copo de cerveja desse tamanho, na beira do campo, e já começou a xingar o time adversário, o Ituano. Ah, porque é isso, não sei o quê, PPP, xingando o jogador dele lá e tal. E aí ele vem, foi um campo que a arquibancada é bem pequena lá em Itu, no Souza Lima, e aí ficou a delegação do Primavera e a delegação do Ituano, uma do lado da outra. Uhum. Bem próximo, e o pai sobe ali, começa a xingar, tal, todo mundo ali e tal. Aí eu vi a cena, sabia de quem era o pai, beleza, deixei tocar. Na segunda-feira eu chamo o treinador vai dar o treino lá, eu peço para ele reunir o time dele lá, e eu vou e peço a palavra para ele. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de hoje, se o menino estiver jogando e o pai estiver na arquibancada falando palavrão, o menino vai pro banco. Se o menino estiver no banco e o pai estiver na arquibancada falando palavrão, ele tá fora. Não vai ser convocado, e se continuar, tá fora do projeto. Pode ser o 10, pode ser o melhor do time, pode ser quem for. Não importo com isso.
Não importa que a gente tenha uma metodologia de trabalhar aqui e a gente tem que se respeitar. Não pode falar palavrão, não pode falar Questão de palavrão. princípios e valores, Eram os né? princípios que a gente estava tendo Sim. ali. Sim. Aí, pá, falei pros meninos ali e tal. Pastor, o recado chegou pro pai, só que o pai era um guarda-roupa, né? E ele me encontrou uma hora lá e falou, olha, a gente precisa conversar. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Eu não tinha como escapar dele, aí saímos pra conversar. Subimos ali na arquibancada e tal. Aí a hora que eu fui sentar, o pai virou pra mim e falou, olha, você tem que entender que a gente é torcedor. O pai falou pra mim. Aí eu nem sentei, eu falei, olha, desculpa, mas primeiro o senhor é pai, primeiro o senhor educa e primeiro o senhor dá exemplo. Agora, que o senhor é torcedor, que torce pelo melhor do seu filho, isso eu não tenho dúvida. Isso é normal. Até falei pra ele, falei, quero ver um pai que vai nascer aqui que não torce pelo sucesso do filho. Sim. Aí ele, não, então tô atrapalhando meu filho, que não sei o que, tal. Eu falei, olha, ele falou assim, não vou vir mais. Eu falei, não, pelo contrário, a gente quer a aproximação da família. Por quê? Justamente por isso que você falou, a família precisa entender quem tá trabalhando com seu filho. Se é igual aos princípios que você dá em casa, se é os mesmos valores, porque muitas vezes a criança ela passa muito mais tempo com o treinador do que o próprio pai. De manhã a criança já vai para a escola. Aí à tarde ele vem pro projeto. À noite o pai chega do trabalho, o menino já tá dormindo. Muitas vezes não tem contato com a família. E aí ele precisa saber se tem, né? E aí falei e tal, aí eu falei pra ele, outra coisa. Você vai levar seu filho nos times aí, qualquer time, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, qualquer time. Você vai levar lá, eles vão abrir o portão, seu filho vai entrar, você não vai saber nem quem tá trabalhando com seu filho. E eu falo isso nas palestras, existe um número muito alto de pedofilia dentro do esporte. Não só do futebol, e dentro do esporte como um todo. E explicando pra ele ali, entendeu? Porque assim, é justamente isso, falta conhecimento pra família. A família também precisa de conhecimento. E aí falei, tal, calma, só que aí eu volto pros meninos. Aí eu volto nos meninos, eu reúno os meninos no outro dia e falo assim, deixa eu falar uma coisa pra você, qual que é o propósito do projeto? O propósito do projeto é revelar, é emprestar jogador, é vender. O propósito é esse. Aí vamos supor que o Juninho, que na época era o gestor do Ituano, me liga e fala assim, ô Vidal, eu quero aquele jogador seu, 9 lá, é bom, gostei dele, não sei o que, tal. Eu falei, Juninho, o que você quiser a gente faz, pode levar. Por empréstimo, vai de vez, o que você quiser. Só que assim, Juninho, eu tenho uma informação que eu não posso deixar de te dar. Cara, você lembra aquele pai que tava na arquibancada gritando, xingando lá, falando palavrão lá? É o pai desse menino. E aí eu passo pros meninos e falo, vocês acham que o Juninho, da forma com que ele trabalha, ele ia querer um pai desse? Lá do lado dele? Vai querer. Não vai querer. Trabalho. Vai dar trabalho. Então, assim, o pai, sem saber, ele acaba atrapalhando a carreira do filho. E aí eu finalizo falando com os atletas, né? O que é ser um jogador de futebol? Porque a maioria compra a ideia que é medida na televisão, que é o glamour. Se você perguntar para qualquer criança que sonha em ser jogador de futebol, você quer ser jogador de futebol? Quero. Por que você quer ser jogador de futebol? Eu quero ser jogador de futebol porque eu quero ajudar minha família. Aí você fala assim, tá, mas e se você estudar e for médico, você também não vai ajudar? Sim. Não é verdade? Médico bem-sucedido, um advogado. Não é só o jogador de futebol que ajuda a família. Dentista, professor, enfim. Né? Então, assim, a gente vem e explana para eles o que é ser jogador de futebol. Porque a realidade do futebol não é aquela. Eu venho com os dados, né? Números, tal, aquelas coisas. Eu falo assim, tá, vou dar um exemplo. Quantas escolinhas a gente não tem de futebol aqui em Datuba? Por baixo a gente vai contar aqui, por baixo tem 5. Quantos times profissional? 1. Quantas crianças não sonham em ser jogador de futebol? Mas a gente tem 5 escolinhas. Cada uma, se a gente pôr aí por baixo, tá? Se a gente colocar 150, 200 escolinhas aí por baixo, a gente tem 1.000 crianças. Sim. Por baixo, porque tem muito mais. Mas por baixo a gente tem 1.000 crianças querendo ser jogador de futebol. Para você fazer parte de um time profissional, são 30 no máximo de jogadores no elenco profissional. Olha só a discrepância. Por isso que o percentual de jogadores na elite e que, vamos dizer assim, que realizam o sonho do futebol, né? Eu acho que a gente pode falar dessa forma. É algo em torno de 1%, né? Eu tenho os dados. Tem um dos dados que fala assim, a cada 1.000 crianças que são em ser jogador profissional, apenas uma vira. Apenas um vira jogador profissional. Isso num dado de 1.000 crianças. Mas isso não é 1%, se eu não me engano, 0,1 ou 0,01. É baixíssimo. E aí depois tem a questão do salário, né? Que ganha acima de 100 mil no Brasil, 0,048%.
Por isso que Zero. não pode correr atrás do futebol só pensando nele, né? Não, aí se for a parte financeira, a pessoa se perde. Assim, o futebol sem maquiagem, ela vem justamente para desmistificar todas essas situações, né? De trazer a clareza, né? Outro dia até fiz a palestra, no final abro a pergunta, né? E aí um pai levantou a mão e até perguntou, por que futebol sem maquiagem, né? É justamente para isso, para poder passar a realidade. Eu começo as palestras falando assim, olha, eu não tô aqui para matar o sonho de ninguém. Mas, por exemplo, o exército dos Estados Unidos, quando eles iam invadir o Vietnã, ou o Iraque, ou qualquer outro território inimigo, o que eles faziam? Eles estudavam o território inimigo, eles estudavam o exército inimigo, para quê? Para quando eles chegassem lá, eles não serem surpreendidos. Essa é a realidade do futebol sem maquiagem, é justamente isso, é preparar eles de forma melhor, para que a partir do momento que as situações começarem a aparecer na vida deles, eles não serem surpreendidos. Eu vou te dar um exemplo de uma criança. E aí eu pergunto, né? Quem aqui tá preparado? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser jogador de futebol? Todo mundo. Você acredita? Todo sonho tem um preço. Tá. Eles levantam toda a mão. E aí eu dou os exemplos. Eu fiz uma peneira com um cara do Bahia, ali em Tupéva. Só foi um menino aprovado, um menino de Jundiaí. E aí eu tinha um projeto aqui ainda. E aí o observador falou assim, Vidal, trabalha esse menino um mês lá no seu projeto. Depois de um mês, você liga para mim e a gente marca para ele vir fazer avaliação aqui. Beleza? Beleza. Primeiro treino do menino aqui no Deco 20, que a gente treinava ali também. Veio o menino, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, com o cachorro, periquito e papagaio. Chegou uma galera para ver ele treinando. Eu olhei e falei, mano, alguma coisa tá errada. Aí beleza, aí ele veio, tal. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você já saiu de casa para jogar bola? Falou, já. Eu falei, quantos dias você ficou longe de casa? Ele falou assim, 2 dias. Eu falei assim, 2 dias foi o máximo que você ficou longe da sua família? Ele falou, foi. Ele ficar 15 em Salvador, longe da família dele. Eu falei assim, olha, quando você tá na sua casa, você liga a televisão a hora que você quer, você abre a geladeira a hora que você quer, você faz as coisas assim, a hora que tenho fome eu vou lá, abro a geladeira, né, troco o canal e tal. Eu falei, então, aí eu falei pra ele assim, deixa eu te falar outra coisa, você vai levar uma mala grande, vai levar um cadeado e vai levar uma bolsinha pequena. A pequena você vai colocar suas coisinhas do dia a dia, que você usa e tal, e a mala grande você fechou, por quê? Você vai num lugar que você não sabe a criação, daqui a pouco o menino vê um tênis seu que é bonito e acho que fica mais bonito no pé dele também, essas coisas existem nas concentrações, né? E falei, olha, geladeira você não vai ver cor de geladeira. Televisão você vai achar que a televisão ela funciona sozinha, porque você não vai ter acesso ao controle remoto. Então assim, fui preparando ele. O pai percebeu. O pai falou assim, filho, tá em tempo de desistir. Só que o que acontece? Já tinha saído no jornal da escola, no jornal da cidade de Jundiaí, que o menino foi aprovado no Bahia, que ele ia ser jogador do Bahia, aquela coisa toda. Então ele já era o cara da escola. E o pai dele falando com ele, falou, não, eu vou, tal. Ele meio que já estava surfando na onda. Ele já estava, ele era o cara, né? E aí o que acontece? Aí marcamos o dia dele chegar lá em Salvador, chegamos no Bahia e tal. A mãe foi. Você que levou? Eu que levei. O projeto levava, só não pagava do atleta, não pagava da família. Aí a mãe quis ir, a mãe pagou. E o que nós fizemos? A gente já tinha passagem de volta, que era 7 horas da noite. E aí nós chegamos, almoçamos e tal. E o diretor falou: olha, o coordenador vai levar ele agora no quarto dele, para ele deixar as coisas, e vocês podem ficar por aí, até da hora de vocês ir embora. Eu falei: beleza. E aí o menino vai, e eu ligo para um amigo meu que estava no Bahia. Mandou mensagem pra ele, tinha jogado com um amigo meu, eu falei, olha, tô aqui e tal, na base, passa aqui pra você me dar uma carona pro aeroporto. O menino desce do quarto dele e abraça a mãe dele assim, dá a mão pra mãe dele assim, que ele entrelaça os braços. E ficou. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus. A gente tem um feeling, né? Sim, de algumas coisas, né? Sim. Aí eu olhei aquilo ali e falei, onde ia um e a outro. Parecia um corpo só. Onde ia um e a outro e tal. Aí eu olhei e tal, e o tempo passando, eles juntos lá, tal. O meu amigo chegou. À tarde, meu amigo chegou com o carro, e eu tô conversando com ele assim, pastor, me vem a mãe dele, chorando. Assim, Vidal, ele pediu pelo amor de Deus pra não deixar ele aqui. Quer ir embora. Ele nem treinou. Ele não treinou. Mas não tava preparado. O emocional, psicológico nessa hora. É muito. Eu peguei. Ele foi embora? Voltou embora com a gente. Então, assim, na verdade, na empolgação dos meninos, na zona de conforto deles, todos estão preparados. Mas a partir do momento que começa a ter os desafios, a coisa começa a ficar difícil, eles começam a entender que realmente o futebol não é isso.
Aproveitando, Vidal, e olhando por esse ponto de vista, e essa história que você está contando é a realidade, né? De muitos casos, muitas situações, a gente sabe que nós que temos um pouquinho de experiência na vida, a gente viu uma geração assim que a gente pode chamar como sendo talvez aquela geração de ouro, né, na década de 90. Sim. O Brasil foi campeão em 94, depois voltou a ser campeão mundial em 2002. E nesse período aí, nessa lacuna aí de 10, 15 anos, nós que acompanhamos o futebol e você estava jogando nessa época, a gente sabe que a gente teve oportunidade de ver jogadores de alto nível, altíssimo nível técnico, os caras que eram totalmente fora da curva. E se a gente for tentar comparar a realidade daquela época, começo dos anos 2000, fim da década de 90, com o nível técnico de hoje, eu particularmente vou falar por mim agora, acho que não dá para fazer comparação técnica, porque para mim os caras de antigamente eram muito melhores que os meninos, que a rapaziada de hoje. E eu vou usar um exemplo simples para vocês aqui. Quantas vezes a gente vê gol de falta em jogo de futebol profissional hoje aqui no Brasil? Eu lembro que tinha jogo na década de 90, eu não vou citar aqui o jogador, tá? Porque, enfim. Mas, era falta na frente da área, era meio gol. Era meio gol. Você sabia que o cara ia cobrar e que no mínimo ia dar trabalho pro goleiro, mas geralmente ele ia e guardava, como se diz na linguagem. É verdade. O cara batia e guardava. Bom, enfim. Agora, você, tendo sido um profissional de futebol e hoje ainda trabalhando na área, quais são as diferenças daquela época para hoje? Como lidar com isso? E também tem a questão, né? A gente costuma usar uma expressão que essa geração é a geração Nutella, sim, né? Você não sim. pode falar nada, se apertar o menino, ele já espana essa coisa toda. Fala pra gente sobre esse nível de relacionamento, sobre essa situação. Na verdade, assim, eu sou muito, eu sou muito crítico em relação a isso também, porque eu compartilho desse mesmo pensamento, porém, assim, o que acontece? A gente ainda tem a matéria-prima, a gente ainda tem um jogador bom, que é o caso do Endrick, o caso do Estevão hoje no Palmeiras, tal. Agora, assim, o que a gente ficou para trás, não digo não ficou para trás, nós tentamos imitar a forma com que o europeu forma os jogadores deles. Ou seja, a nossa essência, que era o futebol de rua, o futebol moleque, nós perdemos isso. E eu sou muito crítico em relação a isso, e todo lugar que eu vou eu falo, por quê? Porque eu vou te falar uma coisa assim, ó, o que acontece? O cara tentou ser jogador de futebol, aí ele não conseguiu. Aí ele quis trabalhar no futebol. Aí ele falou assim, vou pegar os livros para ler. No Brasil, os grandes treinadores, eles não deixaram literatura. Então, quando você vai buscar saber de futebol na biblioteca, hoje não tem, né? Mas quando você vai atrás de livros para saber, não tem. Então, o que eles fizeram? Foram fora. Só que quando você vai fora, as literaturas deles lá são para se defender do futebol brasileiro. Ou seja... Você entendeu? Então assim, qual que é a prioridade hoje? Qual que é a prioridade hoje? É só você assistir o jogo de futebol. Qual que é a prioridade hoje? Não tomar gol. Hoje é não tomar gol. Ou seja, como que é? Eu ouvi alguém falar e eu reproduzo de vez em quando esse pensamento. O medo de perder é maior que a vontade de ganhar. É isso. Isso no futebol é claro. É muito claro. Aliás, se mudou isso, né? Então por quê? Porque quando eu jogava contra o Brasil, a gente não vai muito tempo atrás. Pegar a Venezuela, pegar qualquer time aqui da América do Sul. Carro. Mano, e falava assim, a gente sabia assim, vai ganhar de quanto? Os caras vão perder de quanto? Hoje já igualou. Isso quando não perde. Então o que acontece? Você quer ver uma coisa ridícula pra mim no futebol, principalmente na base? É quando você pega e coloca os 11 jogadores dentro da área pra se defender de um escanteio. E cai nessa frase que você tá falando. Por que tá todos os 11 lá? Eles estão com medo de jogar, de tomar gol. Só que se você coloca os 11 lá, não dá pra... o time adversário vai lá também. Agora, se você coloca 3 aqui na frente, ou que seja 2 no rebote aqui na frente, você é obrigado a trazer os caras a marcar aqui. Uma vez um amigo meu fez isso no Sub-13. Eu falei, meu amigo, você tá de brincadeira.
Não, mas tá assim agora, é a metodologia nova. Eu falei, tá, você pega aí, o campo tem quase 110 metros, vamos lá, 100 metros, um campo do Primavera. Uhum. Para você pegar uma criança de 13 anos, sair no contra-ataque, atravessar o campo todo para fazer o gol lá do outro lado, Não chega. vai chegar sem perna, sem força para chutar no gol. É. Cara, é simples assim, entendeu? É só você ver. Só que o futebol nosso tá imitando o futebol europeu. E aí, olha como que a gente cai em contradição. Por que o europeu tá cada vez vindo no Brasil pegar o jogador mais novo? Porque eles não têm habilidade. Tá, eles terminarem a formação nos clubes. Sim. Aí o jogador fica com Boa. o perfil do clube. Boa. Então, Aí que entra aquela questão de aprender tática. isso, e aí entra aquela questão da gente estar formando errado e formando mal. Eles têm mais cedo para terminar de formar o jogador no clube dele. Ou seja, a gente tem aquela situação da técnica, a gente tem jogadores técnicos apurados, mas a gente está sendo limitado, porque assim, eu já vi treinadores, pô, eu rodei o Brasil em relação a isso, de treinador, a hora que o cara quer dar um chapéu, a hora que quer dar uma caneta, o treinador parar o treino e mandar ele fazer o simples. Só que ele não entende que aquilo ali é um recurso do jogador. Sim, mas assim, a gente precisa ver também o seguinte, né, Vidal? Uma coisa é você pegar um quarto zagueiro ou um zagueiro tentando dar um chapéu dentro da área que ele tá defendendo, e outra coisa é uma bola no meio de campo que não... Então, aí são situações diferentes, né? Sim. Que aí você vê uma saída de bola, eles querem manter aquele, como que a gente fala hoje, a posse de bola já dentro do seu campo, correndo o risco de tomar gol. Isso alguns times, né? Porque nem todos, porque assim, é igual o próprio Luxemburgo fala, zagueiro tem que zagueirar o que é? Dá pra frente. Isso, é o que eu Quanto falo, mais longe, feio às vezes. joga feio. Joga feio. Quanto mais longe do seu gol a bola tiver, menos risco de tomar gol você tem. Sim. Então, assim, antigamente a gente tinha jogadores mais com personalidade mais forte. Eu vejo muita entrevista, eu acompanho muito questão de Alex, né, falando e tal. Eu tive a oportunidade esse menino que eu citei lá no início, aqui do Primavera, que jogava muito e uma vaga era dele, ele pegou seleção de base. Só que ele não fez a última transição profissional. Ele não chegou a ser profissional, mas na base ele jogou. Só que assim, era um cara de personalidade. Um dia o treinador falou assim, ele tava no trote correndo, aí o professor falou assim, o Rigoberto, né, falando, meu Rigoberto, até esse trote seu aí até minha avó faz. Ele falou assim, até manda sua avó vir. Teoricamente é um desrespeito, Sim. mas é muita personalidade. Hoje, os meninos não podem falar nada. E por que eu falo da personalidade? Porque você pega um Alex, você pega um... Eles estavam falando, sabe de quem essa semana? O próprio Alexandre. Estava falando na Libertadores do Atlético Mineiro. 2013. O Cuca arrumou o time em alguns jogos. O Ronaldinho Gaúcho entrava no campo lá, hora de fechar, falou, não vamos fazer nada do que o Cuca falou. Verdade! Se a gente fizer isso, nós estamos mortos. Se ele fizer isso, a gente tá morto. Nós vamos fazer assim, assim, assado, e ganhava o jogo. Mas isso era a personalidade que o Alex falava. Era a personalidade de lá mudar e mostrar que fazia diferente. E fazia diferente. Hoje já não. Hoje é isso que você falou. Se você... eu levei um menino aqui do Primavera para ele fazer teste no Fluminense. O menino estava se destacando aqui. Aí eu pego e falo com o pessoal do Primavera. Falei com a família e tal. Eu falei, eu quero ver ele lá no Fluminense. Vamos levar. Ele foi lá, ficou 15 dias lá fazendo o teste. E foi reprovado. Quando ele volta, pastor, ele volta com alguns sintomas de depressão. Porque ele recebeu um não. Sim. Entendeu? Então a gente tem uma geração que não está acostumada a receber não. Ou seja, a realidade de vida dele ali foi desconstruída simplesmente por uma resposta negativa. Por uma resposta negativa. Se a gente pegar, por exemplo, permita-me citar aqui o caso do Cafu. O Cafu passou por não sei quantas peneiras antes de... Dizem que é 9, né? Diz que é 9 reprovações, né? Absurdo, assim. Se for pra essa garotada de ouro, o moleque, ele morre. Existe. Né? E aí a gente, se a gente mudar de esporte, a gente vai pelaquela lutadora do MMA lá, a Honda. Sim. Que batia em todo mundo. Quando ela sofre a primeira derrota, ela não consegue se levantar. Não conseguiu mais. E ela aposenta. Então, assim, eu falo muito nas palestras, né? Eu falo assim, hoje a gente como pai, a gente tenta, de certa forma, blindar para que nossos filhos não sofram frustrações. Mas as nossas... Superproteção tá errada. Tá errada, porque assim, as nossas frustrações
serviram para que a gente criasse o que a gente é hoje, a nossa personalidade. Então, quando você minimiza o seu filho de de receber um não, de saber que que a derrota faz parte também do esporte, muitos atletas, se pega a maior parte dos atletas, Michael Jordan, o próprio Guga, Ayrton Senna, eles tiveram muito mais derrotas durante a sua vida de atleta do que vitória. Sim. Né? E as derrotas foram que foram construindo eles para eles chegarem na vitória. Então, assim, tudo isso a gente fala sobre desenvolvimento. A gente pode falar do desenvolvimento do atleta, mas muito maior que isso é desenvolvimento pessoal. Isso. Né? Então, assim, a gente não pode. Eu bato muito na tecla em relação a isso, porque, assim, o futebol não é tudo. O futebol não pode ser tudo. É correto afirmar, então, Vidal, que, na verdade, por isso que a gente está... E nós estamos fazendo um bate-papo aqui hoje fantástico. Obrigado mesmo, viu? Maravilhoso. É o que eu gosto. Não, é muito bom, muito bom. Mas, assim, é correto afirmar, então, o seguinte, que é muito mais do que futebol. É vida. Muito mais. É vida, é vida. E aí, esse teu ponto de vista, essa tua visão aí com o futebol sem maquiagem, né, as palestras que você faz e tudo, tentando mostrar a realidade, isso tem naturalmente que causar um choque de realidade, mas ao mesmo tempo ampliar a visão desses meninos, dessas famílias, para que eles enxerguem. Perfeito. Ó, legal, se o teu filho chegar lá, se ele der certo, se ele for jogar na Europa... maravilhoso, parabéns, muito joia, mas é mais do que isso. Se ele ficar aqui no Brasil, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um cidadão de bem, ele tem que ser um bom pai, ele vai ter que ser um bom marido, ele vai ter que ser um bom profissional na área que ele abraçar, dependendo da forma como a vida conduzir. É isso que, no fim das contas, vai importar. Perfeito, é justamente isso. Espetacular. É justamente espetacular, isso. Espetacular. Uma pena que a gente não tem quase mais tempo aqui. Não, mas isso aí é... Tá muito bom, muito bom. Viu? Deixa eu te aproveitar e perguntar uma outra coisa aqui para você, que é o seguinte. Com base em tudo isso que a gente está conversando, e a gente vê a questão daqueles jogadores que acabam criando um vínculo com esse ou aquele clube, uma identificação, acho que essa é a palavra, né? E isso, no meio do futebol, são chamados ídolos. Tem um caso específico que eu posso citar aqui, que é muito recente, aí, a questão de uma semana ou 10, 15 dias, que foi o Cássio, que saiu lá do Corinthians, que todo mundo acreditava que ele fosse bater o recorde do Vladimir, se eu não me engano, que é o jogador que teve mais jogos com a camisa do Corinthians, e que ele fosse se aposentar no Corinthians, mas acabou que ele saiu e foi embora para o Cruzeiro. Com base nisso que a gente está conversando aqui, essa questão dos jogadores chamados de ídolos e de ficar tanto tempo, de fato, é uma coisa que vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de extinção. O ídolo que fica tanto tempo. O Cássio ficou 12 anos no Corinthians. Hoje a gente está pegando, você citou aqui o Endrick, o Estevão, que inclusive, eu não sei se já foi vendido, mas está para ser negociado com o Chelsea, por uma fortuna. E eu poderia citar aqui no caso do Corinthians, tem lá o menino Wesley, logo vai. Também já está no olho do furacão. Sim, porque ele tecnicamente é bom, é diferente, né? Enfim, mas aí também tem outro lance que a gente vê, essa garotada, hoje, você vai conversar com os meninos, você quer ser jogador de futebol. Eles respondem para você também, querem jogar na Europa, querem jogar no Barcelona, no Madrid, no Bayern, tudo assim também. Tudo. Na verdade, assim, um exemplo, quando eu assumi o Primavera como gerente, uma das coisas que eu queria mudar era essa metodologia, essa mente, né? Essa forma de pensar. Por quê? Porque eu lembro que quando eu estava na base do Primavera, e eu ia assistir o jogo do profissional do Primavera, eu queria jogar no profissional do Primavera. Quando eu chego no Paulista de Jundiaí, eu treino com o profissional do Paulista, mas os jogos eu fazia para base. Mas eu sempre visualizava o profissional do Paulista. E se você for, muitas vezes, até mesmo nessas bases, tá? De time grande, esse é o pensamento. Eu quero jogar no Barcelona, eu quero jogar no Chelsea, eu quero jogar no Real Madrid, eu quero jogar no Inter de Milão. Então, se perde a identidade. Isso é ruim. Né? Então, assim,
Há um tempo atrás você viu um Felipe Coutinho, que é torcedor do Vasco e hoje está quase retornando para o Vasco, e isso é legal, né? Essa situação do Cássio é bacana. Só que realmente são situações quase em extinção. Vai ser cada vez mais difícil um atleta criar um vínculo longânimo, né, digamos assim, Sim. um clube, justamente por causa disso. Porque a partir do momento que ele começa a se destacar aqui, o europeu fala assim, pô, quero trazer ele aqui porque ele vai terminar a sua formação aqui, seu desenvolvimento como atleta aqui. Então, cada vez mais cedo eles vão. Então, isso pro futebol brasileiro é ruim, porque a gente deixa de ver, de criar até um certo sentimento, né? Vamos falar assim, pô, a gente viu primeiro o jogador estourava aqui no Brasil, depois ia para fora, né? Então, pô, você sabia quem que era o jogador. Hoje tem jogador na seleção que a gente não sabe nem o nome. Não sabe nem onde está jogando. Não criou nenhum vínculo aqui no Brasil. Você vai assistir o jogo da seleção, fulano lá, não vou citar nome aqui, que eu também, pra falar a verdade, não lembro de nomes deles, né? Mas assim, você vê lá, quem que é esse cara? Então, jogou aonde? Mano, tá na seleção que... Você entendeu? Então, infelizmente, cara, eu até aproveitando aqui, eu sou um cara que eu sou muito crítico em relação à forma como a CBF trata a situação. Como um todo. Já cai nessa situação de desenvolver atleta como ver o jogador como cifrão, entendeu? Eu acho que tanto a Federação Paulista, as federações estaduais, como a CBF, eu não vou falar que o futebol, até um pouco tempo atrás eu até usava esse termo, depois eu fui até corrigido. Porque se a gente for ver o futebol como todo, ele faz, teoricamente não, mas eu tinha uma visão que ele fazia mais mal do que bem. Por quê? Porque quantas crianças não sonham ser jogador de futebol? Quantas crianças não se abdicam de muitas coisas pelo futebol? Uhum. E quantas crianças conseguem ser jogador de futebol? E o que é pior, tá? Porque mesmo aqueles que conseguem, a carreira de um atleta profissional ela é muito curta. Sim. Ela é de 16, 17 anos. E se ele for atleta, 20 anos. Ou seja, com 35 anos, ele está se aposentando. E ele tem a perspectiva de vida no Brasil, no mínimo até 70 anos. Ou seja, ele vai ver muito mais sendo um ex-atleta do que atleta. E se ele não souber lidar ou gerir a sua vida, seja guardar dinheiro, seja de certa forma um curso, alguma coisa, ele cai de paraquedas na casa dele. Ele vai fazer o quê? E por que eu falo isso porque a gente tem um número muito alto de ex-atleta com aquela doença que tá ex-atleta com... como que me fugiu a doença agora? Parkinson? Não. Me fugiu. Depressão? Depressão. Por quê? Porque eu vou te falar, ele não é jogador que é mediano para baixo, não. Jogador de alto nível. Que ganhou dinheiro, que conquistou, tem status e tá com depressão. Se fala muito no futebol que o atleta morre 2 vezes. Uma quando ele para de jogar futebol e outra quando ele morre e deixa esse plano. Então o que acontece? O jogador ele começa a caçar alguma coisa para fazer. E se ele não se acha, porque assim, quando ele joga, ele sente aquela adrenalina da torcida, do jogo, da véspera, não sei o que e tal. Aquilo é o que ele mantém ele vivo. Quando ele para, que ele não tem mais aquilo, se ele não se achar em alguma outra situação, ele acaba morrendo. E em muitos casos há uma ruptura repentina, né? Forçada. O cara tem que parar ali naquele momento, não dá mais. Não se preparou para parar, aí... E aí entra o que eu tô te falando. Aqui no Brasil não tem isso. Não tem uma desaceleração da carreira de um atleta. Não tem. É simplesmente isso que acontece. Chegou com 35 anos, não dá mais, o corpo não aguenta, muita lesão e tal, parou. Eu ganhava 100 mil mês passado. Esse mês já não vai cair mais nada. Mas eu tenho umas economias. Uma hora ela vai acabar, porque você não vai... Você entendeu? Então, tudo isso faz parte. É engraçado, mas eu encontrei essa adrenalina, quando eu faço as palestras. Que bom, Vidal. Cara, por quê? Porque eu concentro um dia antes. Tudo aquilo que eu fazia como atleta, eu faço quando eu vou fazer a palestra. Eu concentro, eu visualizo a forma que eu vou fazer na palestra. No dia da palestra, eu sou como se eu estivesse jogando. Eu vejo, assim, algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o Alexandre. O Alexandre se encontrou jogando futebol. Uhum. Ele disputa torneio, campeonato, é aquela adrenalina da competição, do competir.
E muitos acabam ficando pelo meio do caminho, porque não se acha depois que para de jogar. Meu, espetáculo, né? Assim, você fazendo as tuas palestras é a tua realização pessoal. Nossa, adoro, adoro. Adoro porque, assim, primeiro que a gente a gente consegue, de certa forma, é aquela coisa, né? Se a gente conseguir atingir uma pessoa, fazer a diferença na vida de uma pessoa, para nós já valeu a pena. E alguns feedback que eu tenho te falado tem mostrado que eu tenho no caminho certo. Por exemplo, eu fiz uma palestra um tempo atrás e aí levantou um pai. E eu falo na palestra, né? Às vezes o pai queria estar em casa descansando, tal, aí, né, o filho chama para vir na palestra, aquela coisa toda, e, né, o pai vem por conta do filho e tal. E aí um pai levantou a mão e falou, olha, eu queria falar, tal, antes de você encerrar, que eu sou um dos pais que você falou que gostaria de estar em casa, né, assistindo jogo, alguma coisa assim. Cara, eu vim para a palestra contrariado, porque eu não queria estar aqui, queria estar em casa, mas eu vim por causa do meu filho e tal, por quê? Porque eu ia vir aqui, pô, palestra de um ex-jogador, tal, aquela coisa, vai vir, vai meter a boleiragem, aquela coisa tudo. Mas pelo contrário, eu tô vindo aqui, tô tendo um ensinamento, tô olhando pro futebol e vou sair daqui com uma visão totalmente diferente que eu tinha pelo futebol. Então, assim, quando eu tenho né, muitas mães, pais, tal, vêm falar, quando eu tenho esse feedback, eu entendo que eu estou no caminho certo. Sim. Né, de repente, e eu falo muito, né, às vezes assim, você pode não entender agora do que eu tô falando, porque você não tá passando, mas lá na frente, às vezes vai pintar uma situação que você vai falar, pô, isso aí já me falaram lá atrás. Então, assim, isso para mim é gratificante e é o que eu quero, assim, quanto mais pessoas a gente puder alcançar, para mim né, tem outras pessoas que também fazem um trabalho meio parecido e tal, mas ainda é trabalho de formiguinha, porque o glamour, o dinheiro ainda chama muito mais atenção do que você falar a realidade. Sim. Eu peguei essa palestra, já estendendo até um pouquinho mais, já que a gente está, eu peguei a palestra e levei em 3 setores. Eu levei no Sindicato dos Atletas, Ok. eu levei na Universidade de Futebol e levei na Federação Paulista. Aham. Eu levei por quê? Porque eu queria a chancela deles. Tipo assim, o futebol sem a Federação Paulista apoia a palestra de futebol sem maquiagem. Isso quando você vai fazer uma palestra, te dá já um know-how, né? Sim, sim. Então o que acontece? Aí eu fui lá na Universidade de Futebol, apresentei para eles, eles gostaram, mas eles falaram assim para mim, Vidal, mas tem que ter uma coisa mais assim, que levasse um pouco mais para a parte acadêmica, alguma coisa assim. Aí eu pensei bem, falei, pô, se eu levar daqui, eu vou perder minha essência. Eu vou perder a essência da palestra, né? E aí eu levei no Sindicato dos Atletas, eles amaram o projeto, falaram, você tem que pegar isso aqui, fazer de cartilha e vender nos clubes, nas bases do clube. Não tem isso aqui, não tem. Você tem que fazer isso, tal. A gente até ficou de ver. Só que quando eu levo para a Federação Paulista, que eu apresento para o Mauro Silva, ele olha a palestra e fala assim, cara, isso é sensacional, sensacional. Só que você sabe que o futebol é um sistema. Uhum. Eu só não falei pra ele, mas eu falo pra todo mundo, futebol é um sistema. Sim. E ele falou, você sabe que o futebol é um sistema. Eu falei, sei. E o Mauro Silva falou pra mim, e hoje eu tô dentro do sistema. Por quê? Porque a palestra, ela teoricamente, ela vai contra o sistema. Se eu passo a realidade do futebol, é um exemplo assim, você tá no sofá da sua casa, parece lá, Estevão vendido por não sei quanto, Wesley vendido por não sei quanto, meninos de 16, 15 anos, Hendrick vendido com 15 anos foi vendido por não sei quanto. Você olha e fala, bora filho jogar futebol? Você quer isso? Né? Às vezes, quantas pessoas não estão na sua casa e vê isso? E aí, eu venho e passo a realidade do futebol. A realidade do futebol é o cara ganhar R$1.000 e ser despejado de sua casa por 3 meses de salário atrasado que o clube não paga. Essa é a realidade do futebol. O filho tem que sair da escola porque o clube está com o salário atrasado e ele não está conseguindo pagar as mensalidades. Lá é um processo muito alto para chegar até lá. Né? A realidade do futebol é aqui embaixo, um pouquinho. Então, quando você passa a realidade, o futebol ele mexe com a economia do país. Sim. Entendeu? Então, quanto mais adeptos tiverem, para a economia, melhor. O sistema, melhor. Inclusive, né, nesses dias difíceis que a gente está vivendo aí, sobretudo por conta lá da situação no Sul, a gente sabe que o campeonato parou só 2 semanas, porque foi, assim, o mínimo que eles conseguiram fazer, porque a intenção não era parar. A intenção não era nem parar. Movimenta muita dinheiro coisa, muita coisa. Enfim. Mas são algumas questões e que Deus abençoe grandemente todo o pessoal lá no Rio Grande do Sul, né, gente? A gente continua orando por vocês e que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de vocês aí nessa luta.
Vidal, sem palavras. Cara, se você deixar, eu fico aqui até. O assunto não vai faltar, mas a gente tem a nossa limitação. Tem uma coisa que eu gosto, aqui, né? tem uma coisa que eu gosto de falar assim, sobre isso. esta seja a primeira oportunidade de outras. Legal, pode legal. ter certeza. Pô, obrigado. Antes da gente partir para o encerramento, se você quiser, passa o teu contato para o pessoal te chamar para fazer a palestra, para levar aí o teu conteúdo, fazer as tuas apresentações, fica à vontade para isso. Na verdade, assim, é só entrar lá no Instagram, né? Tem o meu mesmo, particular, que é o Fábio Vidal 15. Entra lá no meu, manda um direct lá, ou no própria página do Futebol Sem Maquiagem também, que a gente vive postando algumas coisas lá, alguns conteúdos bem bacana para a família, para criança e tal, que envolve esse ambiente, né? Esse meio do futebol aí, que na verdade é a única coisa que eu sei fazer. Sim, sim. Mas muito bom, muito bom. Meu amigo, muito obrigado, viu? Cara, eu que agradeço. Prazer grande Se tem uma coisa que eu tenho prazer em conversar é sobre isso. Muito feliz mesmo. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, a tua família. Você também é nosso irmão em Cristo. Amém. Não falou sobre isso de maneira explícita, mas fica para uma outra Amém. Uma hora a gente vem só para falar como Deus fez na minha vida. O Senhor Jesus, né, com o que Deus fez na tua vida, enfim. E é muito bacana também meu testemunho. Sim, a gente vai marcar para você vir aqui. E que Deus continue te usando poderosamente para fazer diferença nas vidas desses meninos que têm os seus sonhos. Eles precisam continuar sonhando. Sim. Só que eles precisam entender que muito mais do que um sonho, eles precisam olhar para a vida deles como algo muito mais importante do que sonhar simplesmente em ser um jogador de futebol, né? Isso é bom, mas a maioria deles não vai chegar lá. Então, eles precisam se preparar para a realidade da vida, e a gente sabe que você está ali para agregar, para ajudar, para dar direção. Que Deus continue te abençoando e te usando nesse sentido aí. Amém. Obrigado eu agradeço. por estar com a gente, viu? Amém. Prazer grande tê-lo aqui. Quando precisar, só gritar. Valeu, tamo junto aí, a gente vai te convidar sim. Obrigado. É isso aí, gente. Então nós estamos chegando ao encerramento do nosso podcast de hoje. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família e até a próxima semana. Um abraço de todos nós aqui do IBJMS Podcast.